Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma live com uma pessoa especialíssima, uma querida que há muito tempo eu venho querendo chamar ela aqui pro nosso canal pra gente conversar. A Soraya Mendes, ela que é uma pessoa incrível, que trabalha com a pauta das mulheres, também é advogada como eu. E ela é doutora, enfim, uma pessoa fantástica. Vamos chegando, vamos chamando todo mundo, mandando aviãozinho. E aí a gente vai seguindo com a nossa convidada que em breve já deve estar aqui chegando. E ela que vai falar sobre processo penal feminista. É um tema extremamente importante, né? Valioso, importante, que com certeza faz diferença na vida de muitas e muitas mulheres. Então vai ser uma honra ter ela aqui conosco. Acredito que ela já está entrando. Tô aproveitando já para enviar aqui, compartilhando o vídeo. Vai compartilhando aí também, pessoal. Deixa eu já ver aqui se ela já tá entrando, se já entrou. Acabei de falar com ela, tá tudo certo para hoje. Com certeza a gente vai ter uma live muito produtiva, com muito conhecimento. Eu já aqui também chamo a atenção de todo mundo para o dia de hoje, dia 18, do enfrentamento, né, e da prevenção ao abuso sexual infantil de adolescente e de crianças. Soraya já chegou, já tá subindo. Olha! Ai, Que tal? Era para fazer esse brinde! da primeira live, Marília de Cunha. Você já fez Primeiro, live? não fiz live de cuia ainda. Então, isso aqui vai ser. A gente vai fazer uma roda de chimarrão. Vou oferecer para todo mundo que está aqui. Gente, Ai, que delícia! ai, parece que a gente Mas está é na verdade, calçada. vamos chimarrear. Vamos conversar muito, mas vamos no chimarrãozinho aqui bebendo, se alimentando e trazendo pautas extremamente importantes, né, para nossa militância aqui. Gente, eu cheguei, nem arrumei direito a câmera. Pois é, a Soraya, gente. muito obrigada pela sua presença aqui conosco. É um prazer imenso ter você conosco. Já tem É todo muito meu. tempo que eu queria te chamar. Eu tô aqui com vontade de tomar, mas eu vou falar, depois eu tomo. Revezamento. Eu tô Enquanto o papo aproveitando, eu tô aproveitando. vai aproveitando. Ai, é muito bom, né? A Soraya, gente, ela é gaúcha, eu sou curitibana, né? Então a gente tem esse hábito de tomar chimarrão. Mas nas lives a gente não costuma, né? Eu tô fazendo aula de mestrado, às vezes eu tô tomando chimarrão, o pessoal fica meio assim, tô nem aí, tô tomando chimarrão. Mas é importante, algo que a gente tem como costume, né? E a gente decidiu fazer junto, eu tava assistindo uma aula da Escola da Magistratura Paulista, aí a Soraya falou assim, hoje nem tô com minha cuia de chimarrão aqui, não sei o que. Eu falei, então vamos marcar uma cuia de chimarrão e fazer uma live junto. Então é um prazer imenso ter você, uma pessoa Ah, excepcional, com um conhecimento incrível, né? E super recomendada já por muitas amigas queridíssimas, né? Juízes aqui do Rio. Marília, você tem que ler o livro da Soraya, não sei o quê. A Caterine foi uma que me indicou seu livro, queria dar um beijo aqui para ela. Você tem muita fama, o pessoal da querida. Defensoria Pública eu queria cumprimentar também aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo falou que a coordenadora geral mandou para todo mundo, para as estagiárias, para Matilde também, que é coordenadora aqui Ai, de, querida. de combate à violência. Então, assim, a gente tem bastante pessoas hoje, deve estar entrando também mais pessoas. Então, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Sinta-se super bem-vinda. O espaço é nosso. E vamos te marrear aqui. Vamos conversar e trocar essa pauta tão importante. O prazer é todo meu, Marília. É tão bom a gente. Para quem não sabe, né? O chimarrão ele tem um significado de acolhimento, de partilha. Não que a gente não tenha tanta coisa ruim para falar do sul do Brasil,
né? Então, eu muito especialmente como mulher negra, sei também do que significa muito ser uma mulher negra no sul do Brasil e o quanto isso também nos traz de dores, né? Nas dores compartilhadas, como a querida Vilma Piedade daí do Rio de Janeiro fala, mas o chimarrão é um ato de amor. Então, nesse momento aqui, a gente está compartilhando amor. E eu acho que sabe, Marília, eu acho que é o amor que faz com que a gente esteja aqui, né? Que você tem aí essa quantidade de pessoas ao redor de um projeto chamado Superação. Porque se não for por esse imenso amor que a gente tem, né, pela humanidade, pelas mulheres especificamente, eu acho que a gente não aguentaria esse tranco todo. Então, aqui que o nosso chimarrão seja oferecido para todas e todos que estão aqui. O meu vai também aqui com um grande amor da minha vida, que é o Internacional de Porto Alegre, mas o chimarrão em si, que ele vá aqui também com esse calor, que é um calor de afeto e de partilha. Enfim, ficou meio poético isso, né? Mas sim, meio torto poético. Mas, enfim. A poesia. E porque assim, gente, o chimarrão é tudo isso que a senhora está falando, porque é um ambiente de acolhimento, porque normalmente é uma cuia, várias pessoas ficam ali, todo mundo tomando, conversando, não tem ninguém no celular, não tem ninguém na televisão. É o momento do grupo, né? Então é um lugar realmente de acolhimento, de conversa, né? De interação, né? Então por isso que é tão importante. É uma honra ter esse chimarrão aí contigo. Ai, que maravilha, que maravilha. Então, bora lá conversar. Eu vou botar mais uma aqui. Porque o meu eu queria falar que ela é autora, né, do tema da live, né, o processo penal feminista. Ela é professora maravilhosa, doutora, tem muito conhecimento para nos passar. Aqui tem pessoas que são vítimas, tem pessoas profissionais da área, né, do direito, então a gente vai falar para uma gama de pessoas múltiplas, mas a ideia é a gente ir falando e conversando, né, porque as mulheres... A gente tem visto o caso como da Mariana Ferrer, né, público aí de revitimização no judiciário. Então, o processo, o que é o processo? É o carro por onde o direito passa, né? Então, não sei se você me permite nessa analogia, mas para as pessoas leigas compreenderem, né, é onde o direito vai passando, como as formas do processo precisam ocorrer, né? Então, eu queria começar te perguntando por que a gente precisa de um olhar feminista. Claro que eu sei, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que te levou a escrever um livro com essa temática? Direito penal, processual penal feminista. O que te levou a buscar isso? Ainda não tinha caso da Mariana Ferrer, mas a violência já era, processual era grande, mas o que te levou ao tema desse livro tão incrível e maravilhoso? Então, Marília, olha só, eu acho que eu gosto sempre de começar dizendo que para nós, feministas, todas as nossas produções, elas são decorrentes das nossas angústias, dos nossos desassossegos, das nossas inconformidades. Eu começo escrevendo O Criminologia Feminista, que é um livro anterior ainda, dizendo isso, que o Criminologia Feminista ele é fruto dos meus desassossegos, das minhas angústias, das minhas inconformidades, que são desassossegos, angústias e inconformidades que fazem com que nós estejamos no campo da ciência fazendo disputa política. E que se compreenda isso de uma forma muito adequada. Porque não é a disputa política simplória, essa política com P minúsculo, mas é uma política com P maiúsculo porque nós estamos, na verdade, afirmando um campo de conhecimento, a produção de conhecimento por vozes que são as nossas que nunca foram ouvidas. E de uma forma geral, eu me atrevo muito a dizer aqui, com os meus queridos amigos, as minhas queridas amigas, aliados e aliadas da comunidade, do movimento LGBTQIA+, do movimento também
do qual eu também faço parte, de homens e mulheres negras, ou seja, dos movimentos negros, que essas nossas vozes são vozes que nunca foram escutadas na academia. E elas começam a ser escutadas, e por isso eu acredito que o impulso inicial é esse. Por mais que a gente procure tema, procure... o que exatamente eu vou escrever? Eu vou escrever sobre o feminicídio, eu vou escrever sobre a Lei Maria da Penha, eu vou escrever, enfim... Seja o que for, ou que surjam temas um pouco mais de uma maior profundidade epistêmica, como criminologia feminista e processo penal feminista, o fato é que alguma coisa nos incomoda. E, infelizmente, temos muito a nos incomodar. Porque nós somos... o nosso chão aqui, o nosso lugar, ele é um lugar onde se mata mulheres, onde se mata pessoas por serem gays, por serem lésbicas, por serem pessoas trans. Então, não é possível que num mundo tão cheio de problemas, a gente não tenha realmente essa como impulso para a produção. E aí, se você me permite, olha só, a gente começa a tomar chimarrão, já dá vontade de falar em gauchês, né? Eu já ia dizer, se tu me permite, mas se tu me permites, eu já ia dizer... Para agregar um pouco, eu vou avançar um pouquinho mais aqui, já que nós estamos entre pessoas do direito e pessoas que também são vítimas. Eu vou te explicar o nascimento desse processo penal feminista pela seguinte inconformidade. Até o momento em que eu estudava e estudo ainda, eu sou uma criminóloga feminista, e fazia análise dos processos todos, e muito especialmente do processo de criminalização e de vitimização das mulheres. Até ali, nós temos uma produção, e que eu entendo, inclusive a minha, especialmente, uma produção de excelência, de dados, de constatações a respeito da revitimização. Então, muito especialmente, então, no caso das mulheres, né, que estão dentro do sistema de justiça criminal como vítimas. E também nos casos lá de criminalização das mulheres que são réis e condenadas dentro do sistema de justiça criminal. Agora, essas nossas análises, por mais completas que sejam e por mais aprofundadas que sejam, elas ainda esbarram, e aí é porque esse é o objetivo mais importante, enfim, da própria criminologia, elas esbarram ainda na realidade concreta. Porque por mais que nós consigamos mostrar, olha, o processo de revitimização é esse, por isso que a gente tem Lei Maria da Penha falando a respeito de depoimento especial, a gente tem outras normativas que vêm também agora, o próprio formulário Frida incorporado como uma análise de risco necessária que precisa ser feita. Normalmente nós esbarramos no quê? Naqueles que são os limites do processo penal. Então, muito facilmente se escuta o seguinte, olha, o sistema é esse, sou a favor, eu gosto muito de mencionar sempre essa expressão, porque sou a favor das lutas das mulheres, sou contra a violência praticada contra as mulheres, mas se tiver que declarar nulidade num caso de uma audiência, como aconteceu com a Mari Ferrer, daí não pode, mas... Se o Supremo Tribunal Federal determinar que que certas teses, como a legítima defesa da honra, não podem ser utilizadas, aí eu sou contra. Então, o desafio do processo penal feminista, e foi isso que eu me pus a pensar, é de pensar um direito que não nasce exclusivamente da lei. De um direito que tem a lei como um paradigma fundamental, mas de um direito que surge dos processos comunicativos todos que fazem com que nós tenhamos controles epistêmicos na própria Constituição, nos tratados internacionais de direitos humanos, protetivos no caso das mulheres, mas serve também para a comunidade queer, para a comunidade negra, enfim, que sejam controles epistêmicos capazes de dizer o seguinte, quando viola a dignidade da pessoa humana, não se pode aceitar. Na verdade, isso nem é
nem é algo inovador, porque tem vários doutrinadores que já caminhavam nesse sentido. Mas, por um outro lado, quando nós, mulheres, estamos a dizer que aquele ato ele é um ato que não é só inaceitável, porque ele acaba tendo uma repercussão no âmbito correcional, ou seja, que vai o juiz, a juíza, ou o promotor, ou a promotora, ou mesmo o advogado ou advogada, como é o caso da Mariana, venham a responder por isso. Nós temos, por um outro lado, uma responsabilização que é de natureza processual, aquilo é nulo. E tem que mostrar que é nulo. Ah, mas professora, muitas vezes, professora, mas isso aí vai trazer mais revitimização. Outro ponto importante, e esse não está no campo do processo. Isso aí tem um novo livro para sair aí, viu? Tem uma coisinha aí no forno, não vou adiantar mais nada, mas enfim. Mas que também se baseia sim, em estudos fantásticos. Leiam o livro que vai sair daqui a pouquinho mais, da Clara Maziero, sobre o processo todo de construção de um direito antidiscriminatório também, o que o Paulo Iotti também fala maravilhosamente. Mas leiam também a tese da Clara Maziero, para que a gente também reconheça que é muita pretensão da nossa parte dizer que os movimentos sociais demandam o direito penal de forma absolutamente ingênua, ou mesmo levando bandeiras punitivistas. Nós estamos há décadas discutindo no movimento feminista como lidar com o direito penal, e lidar com o direito penal não é fácil, não quero dizer que já tem a resposta, mas eu quero dizer que as respostas que nós apresentamos, por mais que reivindiquem em alguns momentos direito penal, não são punitivistas. Assim como eu não acredito que as respostas que são apresentadas também para as questões da comunidade LGBTQIA+, não sejam também punitivistas. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é uma produção de um direito que vai em direção a um campo muito duro das ciências criminais, que é a dogmática. Então, lá a criminologia nos ajuda a ver o cenário todo. Agora, a dogmática é o dia a dia. É o que vai ser crime e o que não vai ser crime, como vai ser penalizado ou não vai ser penalizado, como vai ser julgado ou não vai ser julgado. Essas perguntas não são minhas, essas perguntas são do próprio professor Luigi Ferraioli, lá no Direito e Razão. E, por um outro lado, de que forma isso vai se desenvolver no curso do processo, de maneira a respeitar os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, a própria Constituição, os direitos humanos das mulheres. Então, essa que é a base central, desculpa, acabei falando até demais, mas o ponto, né, de ligação dessas diversas ideias que vão da criminologia política criminal até a dogmática, nesse caso a dogmática processual penal. Eu falei demais, mas eu vou falar mais uma coisa. Esses dias eu fiz uma live também com a nossa querida Márcia Tiburi, fantástica Márcia Tiburi, e lá a Márcia estava dizendo algo que eu quero reverberar aqui. A gente está fazendo, agora de novo, é uma disputa de poder. A gente está disputando o poder. Sim. É isso. E mostrando que a nossa episteme, ela tem a capacidade de se mostrar como tanto quanto profunda, complexa, científica quanto as demais. Então, eu acho que esse é o nosso ponto de ligação fundamental entre as três ditas searas das ciências criminais, sabe? Com toda certeza, sem sombra de dúvida alguma. É uma disputa de poder e a gente... teve até uma pessoa que falou assim, pela forma como que você fala, todos os homens são ruins. Não é essa a questão, a gente não está aqui avaliando o homem se é bom, se é ruim, a gente está aqui falando das condutas ruins das pessoas, seja uma outra mulher ou seja um outro homem, enfim, independente de questão de gênero, né? Eu achei interessante aqui, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu ia falar uma pergunta que surgiu aqui nos comentários. Eu ia te dizer o seguinte, primeiro, né, comentar contigo é que, primeiro, assim, o feminismo parece básico, mas a gente precisa repetir. O feminismo não é uma luta contra os homens.
Na realidade, se nós observarmos, a pauta feminista é uma pauta libertária de mulheres e de homens. Porque estas amarras que são postas pelo patriarcado são amarras que fazem com que todos e todas nós mulheres especialmente vitimadas pela violência, mas que também os homens sejam profundamente infelizes. Porque se demanda da masculinidade aquilo que é também fator de adoecimento. Eu não estou dizendo, e aqui eu sou uma mulher que lida com as ciências criminais e sou uma advogada criminalista, defensora de mulheres, que em determinados momentos o direito penal não seja necessário para responder a determinadas condutas. Não tem como responder de uma outra forma um feminicídio ou um estupro. Agora, e também não tem como encarar isso simplesmente como uma doença, patologizando individualmente estas pessoas, mas por estes homens especialmente. Mas por um outro lado, isso também é uma doença social. Isso é o que faz com que esta estrutura toda traga infelicidade para todos. Eu quero muito, Marília, que a gente possa, num outro momento da vida, ainda ver os que vêm depois de nós, porque eu, por exemplo, tenho um filho de 14 anos, um filho homem de 14 anos, que ele seja um homem muito mais feliz do que foi a geração do pai dele, do que foi a geração do avô, do que foram as gerações anteriores. Por quê? Porque tem a capacidade de expressar amor, tem a capacidade de entender que não precisa ser superior o tempo inteiro, que pode se encontrar, sim, em grau de igualdade e isso ser um complemento. Então, isso, e eu não estou nem falando das questões românticas, nada disso, mas é de nós vivermos uns com os outros. Eu tenho colegas tão lindos, tão fantásticos, assim, com os quais eu escrevo, que são meus parceiros de escrita. O Bruno Amaral é um deles, um homem fantástico, assim, com o qual a gente tem um diálogo que é um diálogo na mesma língua. Então, assim, ó, quem sabe a gente tenha isso, esse processo de libertação, de desconstrução de masculinidades tóxicas que trazem dor, que trazem sofrimento, que trazem morte, que trazem para si enclausuramentos da sua sexualidade, dos seus desejos, da sua identidade de gênero e que provocam tantos males, que são tantos males que chegam na violência letal de mulheres ou de pessoas LGBTQIA+, ou da própria morte mesmo. Então, o feminismo, a gente começou aqui falando na metáfora do chimarrão, como compartilhamento de amor, mas é isso, o feminismo, ele é um grande projeto de amor, então que se compreenda sempre isso. Agora, mas vocês falam muito alto e vocês estão sempre vigilantes. É porque nós estamos em um momento de transição histórica. Nenhuma transição chega até um outro ponto, até esse outro ponto que nós queremos, sem que algumas vezes nós não tenhamos que levantar as vozes. E isso assim, ó, não está só no cerne do movimento feminista, está em tantos e tantos outros. Então, é preciso que nós nos afirmemos, é preciso que nós digamos que nós queremos estar no espaço público, que nós estamos disputando o poder e estamos disputando de uma forma legítima, de uma forma ética e não querendo suplantar. Eu sonho muito, eu não sei, Marília, se a gente vai conseguir ver, mas eu sonho muito com uma sociedade em que a gente não tenha a suplantação de nenhum nem outro em função de quaisquer questões. E essa é a pauta feminista. Quem defende alguma coisa diferente disso e se diz feminista, não é feminista. É como a meninada está dizendo por aí, é feminista de Taubaté. Tomem cuidado, porque não é feminista de verdade, não. De Taubaté, não conhecia, não. Eu queria indicar esse joguinho aqui de cartas. É o que a gente pode fazer numa roda de chimarrão, uma conversa, um bate-papo. São 100 perguntas. E aí cada uma vai falando sobre reflexões, não tem resposta certa, né? Mas são reflexões sobre a questão da masculinidade. Então, já que a gente estava falando sobre isso, eu queria aproveitar para já indicar isso. Mas vamos para as perguntas aqui, porque o nosso tempo também urge.
E já temos perguntas. Como rebater o argumento de que a vítima não é parte no processo penal? Ah, essa é uma excelente pergunta. E eu acho que essa pergunta, ela tende a nascer de uma mudança paradigmática operada pela Lei Maria da Penha. Eu não compreendo a Lei Maria da Penha no seu sentido amplo como uma indicação processual tão somente para os processos de violência doméstica e familiar. Eu compreendo a Lei Maria da Penha, muito especialmente a partir do artigo 4º, que fala esta lei aplica-se de acordo com os fins a que ela se destina, como uma mudança paradigmática em termos processuais para todas as demais circunstâncias. Vejam vocês, lá na Lei Maria da Penha, nós temos a determinação de um depoimento especial, nós temos a determinação de que o réu seja retirado da sala de audiências, de que a oitiva seja feita de forma a não revitimizar, ou seja, nós temos ali uma série de regramentos que não podem ser aplicáveis somente para violência doméstica e familiar. Por quê? Porque a violência doméstica e familiar ela é uma face da violência de gênero. Nós temos violência sexual, que existe dentro da violência doméstica e familiar, mas nós temos uma gama imensa de violência sexual contra mulheres e meninas. Hoje, especialmente nesse dia 18, é um dos dias, um dos marcos internacionais, né, de luta contra os abusos em relação às crianças, os abusos sexuais em relação às crianças. As estatísticas mostram que nós temos a cada... Agora me faltou exatamente o tempo, mas que nós temos... Agora vocês vão ter que conferir aí. Se a cada hora 6 estupros registrados. Então, pode ser que seja por minuto também, pode ser que seja ainda por minuto. Mas é isso, a gente está falando de um número estrondoso de violência contra meninas, de violência contra as mulheres, para as quais não se pode negar também que o processo de revitimização, no caso das meninas já existe a lei específica para crianças e adolescentes, mas no caso aqui do meu exemplo de depoimento especial, não se pode negar também para mulheres adultas. Então, essa virada epistemológica, esse novo paradigma, faz com que a gente tenha que rever essas posições no processo penal que colocam o juiz ou a juíza dentro de um contexto de um processo acusatório como o receptor das informações que vêm produzidas tanto no campo da defesa quanto no campo da acusação, sem compreender exatamente qual é o papel da vítima, a não ser que seja de objeto. A vítima sai desse papel, ela produz a sua narrativa, ela traz as suas informações. Quando a gente fala a respeito muito especialmente, um dos pontos que eu trato lá no livro, no processo penal feminista, que é dos casos que envolvem grandes lideranças religiosas, esportivas, ou mesmo casos que envolvem pessoas muito proeminentes na medicina. E aí a gente vê casos João de Deus, Abdel Nassif, e agora, mais recentemente, também esse bem problemático do Saul Klein, enfim, a gente está tratando ali de situações onde a vítima não está isolada. A narrativa de uma vítima é a que corrobora a narrativa das demais vítimas. Ah, Soraya, que horror isso! Isso no processo significa uma condenação injusta. Não necessariamente. Significará se os parâmetros que forem utilizados forem parâmetros que fujam agora sim, da própria legalidade. Agora, ninguém aqui está dizendo para deixar de considerar a legalidade e as garantias fundamentais como a base estrutural do processo. Mas o que a gente está dizendo é que só existe a segunda vítima, só existe a terceira vítima, só existe a quarta vítima porque a terceira falou, porque a segunda falou, porque a primeira falou. Essa vítima é coletiva. Essa narrativa é uma narrativa coletiva. Portanto, é de se repensar, sim, essa estrutura do processo penal que acaba colocando a vítima nesse lugar que é um lugar objetificado.
que chega num determinado momento, presta informações e a partir dali, ó, deu as costas e passa a ser um problema do Ministério Público levar adiante no máximo com uma... A Lei Maria da Penha não cria só um assistente de acusação. Ela cria... E deixa eu ver aqui... Ah, pronto. Eu achei que você tinha caído. Não, Mas ela não... Tá querendo cair, mas voltou. Se voltou. falhar de novo, vai vir para o 4G, não tem problema não. Ela não cria... a Lei Maria da Penha, ela cria um assistente da vítima. A figura de um assistente da vítima. E aí, a pergunta é, quem é esse assistente da vítima? Afinal das contas, faz o quê? E isso, assim, é tão emblemático que faz com que aí no Rio de Janeiro, por exemplo, a Defensoria Pública tenha demonstrado o quanto simbolicamente, melhor, estruturalmente, a assistência da vítima não é compreendida, porque a Defensoria Pública faz assistência da vítima, por exemplo, nos casos de feminicídio no Tribunal do Júri, e chegava lá e não tinha cadeira para sentar. Quando você não tem uma cadeira para sentar, não é algo de só menos importância, é uma demonstração estrutural da inexistência daquela figura, seja daquela mulher que sobreviveu, ou seja da sua memória, ali representada pelos seus familiares. Então, repensar o processo penal com esta participação, ela é fundamental. Aliás, já vem se afirmando há muito tempo também que há de se ouvir a vítima também na solução. Muito do que se escreve também no âmbito da justiça restaurativa vai nesse sentido também. Vamos encontrar uma solução e uma solução que seja uma solução também conversada com a vítima. Mas também não é só isso, porque muitas vezes a vítima não quer conversar e ela tem o direito de não querer conversar. E em alguns momentos de ser protegida, inclusive, dessa conversação. Porque esse é um ponto também importante, não basta, não, então agora vamos fazer aqui uma forma de solução deste conflito em que a vítima participe. Aí ela tem que participar de uma solução de um conflito no qual ela foi violada. Nem o réu seria obrigado, eu entendo que nem ele seria obrigado. E, aliás, não é nenhuma inovação minha, Nils Christie vai dizer isso. Vai dizer, tem vezes que a própria pessoa que praticou aquele ato diz, eu não quero participar. Então, não é simplesmente o participar na solução, mas é o estar ali, ter vez e ter voz, ter assento, ter os seus direitos respeitados, não ser achincalhada, não ser humilhada, não ter, no caso das vítimas de feminicídio, a sua memória vilipendiada, ou considerações que são considerações dos mais diversos níveis de dor, que vão desde a construção moral daquela mulher, até mesmo como ela se colocava na esfera pública como uma trabalhadora. Vez por outra dizer, essa é uma mulher que não trabalha, essa era uma mulher que não queria nada com nada, era uma mulher que andava com muitos homens, era uma mulher que tinha um filho de cada pai. Ou seja, a gente está falando de coisas que são muito duras de serem ouvidas pela vítima diretamente e também pelos seus familiares, lá no caso do feminicídio. Sem sombra de dúvida. Você estava me falando e eu estava vendo alguns exemplos assim na minha mente de casos que eu acompanho, que eu também atuo. É muito triste ver como no júri, em especial, assim, né? Não que... E também nos crimes de abuso sexual, eu acho que assim, são os mais revitimizadores. Não sei se você tem algum índice em relação a isso, mas como assim, cruel, para não falar outra palavra, né? É muito triste de como as mulheres ainda são tratadas. Então, é necessário que a gente pense num processo, num direito, a partir de um olhar de cuidado para com essas vítimas, né? De um olhar de direitos humanos, sobretudo, para com essas vítimas, né? A gente não está inventando a roda, a gente está só dando nome aos bois que já existem, né? Então, a gente está ali trabalhando com aquilo que já tem, que já está no nosso ordenamento interno, o olhar com cuidado para com essas vítimas, né? Tem a Kênia perguntou aqui quais são os instrumentos processuais já existentes para a proteção da vítima. Eu acho que a gente já respondeu com o assistente da vítima, né?
E com o depoimento especial também, que precisa ser alargado para todas as mulheres, também não tenho dúvida disso, como um instrumento fundamental. Sem sombra de dúvida, é algo primordial. Eu queria te fazer uma outra pergunta, fugindo talvez um pouco do tema, mas ainda dentro do tema, inclusive, do dia. Existe aqui no Rio uma discussão muito grande em relação à questão da violência infantil, né? E aí vai para a vara de infância, vai para o juizado de violência doméstica, quando é a mãe e os filhos sofrem abusos, para onde vai esse processo, quem que julga, aplica a Lei Maria da Penha, não aplica, aplica o ECA, enfim, um jogo de empurra muitas vezes, né? E no final são as partes ali que acabam sendo revitimizadas. Qual é o seu olhar em relação a isso, em relação às crianças em si, as mulheres, normalmente, quando tem abuso, assim, normalmente acaba pedindo a medida protetiva para a mãe também, porque ele já é abusivo, né, com a mãe, e etc e tal. Qual é o seu olhar em relação a essa questão? É de competência de quem, afinal de contas? E qual é a lei que aplica? Bom, na realidade, assim, ó, eu não centro as minhas reflexões ou os meus estudos em relação às meninas especificamente, né? Então, não me é, não é um tema com o qual eu trabalho mais especificamente e que chego a aprofundar conhecimentos, de maneira a poder te dar uma resposta muito mais adequada e mais aprofundada. O que eu tenho a dizer é que essa é mais uma questão complexa e que vai demandar uma resposta complexa. O ideal é que nós não tivéssemos a disputa de competências, mas que tivéssemos a possibilidade, essa abrangência, que é uma abrangência maior para a compreensão destes tipos de violência dentro dessa seara, que é uma seara de violência de gênero, não se tem dúvidas. Agora, a gente também tem situações e situações. Então, uma das coisas que também se nota pelas próprias estatísticas é que as violências que são praticadas contra crianças e contra crianças, meninas e meninos, fora do espectro do abuso sexual, muitas vezes são também pelas próprias mães. E a gente precisa pensar isso, porque isso é um dado que solto, ele traz uma consequência que é uma consequência de nova criminalização daquela mulher. Ou seja, é compreender também quais são todas as demandas que são impostas às mulheres em relação a uma maternidade cuidadora, muitas vezes solo, e que leituras que são feitas do sistema de justiça no momento que situações como essas chegam. Porque entender os comportamentos das mulheres em relação às crianças como comportamentos criminosos, isso também é histórico. Porque historicamente construiu-se a figura da cuidadora. A nós é dada a tarefa de cuidar, de acalentar, e qualquer coisa diferente disso é julgada socialmente e julgada também pelo sistema de justiça. Então, eu acho que essa consideração é uma consideração também interessante para a gente pensar esse caldo todo que envolve, que está para além, muitas vezes, das competências, para determinar quem vai ser competente ou quem não vai ser competente, mas ainda integração. A gente vê muito isso, Marília, também nas questões que envolvem violência contra a mulher e as varas de família, não só a vara da infância e da juventude. Porque a gente tem hoje, assim, e eu escuto muitos relatos, e no escritório a gente também tem uma área específica que também atende direito de família, e a gente escuta demais os relatos das violências que acontecem no âmbito do direito de família, envolvendo violência doméstica, como a violência que é praticada cotidianamente contra aquela mulher, contra aquela menina, filha, ou contra o próprio filho, ou usando o filho e a filha contra aquela mulher, se transfere para os autos dos processos de família e se fortalece nos autos dos processos de família. E no mais das vezes a gente não tem uma comunicação
entre um e outro que tem competências diversas. E aqui a competência é claríssima, né? Embora a própria Lei Maria da Penha fale, e essa foi uma modificação importante para a resolução de todas as questões que dizem respeito ao divórcio, e mesmo que são questões que trazem, né, maior acirramento também de conflitos, mas no mais das vezes a competência está lá na da vara de família, e o juiz da vara de família não conversa com a juíza da vara da violência doméstica. Aí a vara da violência doméstica concede uma medida protetiva de proibição de aproximação, de proibição de contato, e o juiz lá da vara de família concede a guarda compartilhada. E aí, como é que a gente lida com esses dois institutos, que são institutos protetivos, obviamente, até porque a ideia da guarda compartilhada, ela é uma ideia de garantia do melhor interesse da criança, embora a gente também tenha que questionar até onde é o melhor interesse da criança conviver com um pai violador, com um pai violento. A gente tem que pensar sobre isso e dizer isso, mas que seja, ainda que sejam protetivas ambas as normas, não existe uma conversação maior, existe uma desestruturação sistêmica no âmbito do sistema de justiça. Então, essas nossas discussões entre o que está na vara da infância e da juventude, e assim, tem várias nomenclaturas, né, do Distrito Federal, e seja aí no Rio de Janeiro, enfim, no restante do Brasil, mas do que é também competência da vara do juizado de violência doméstica e familiar, e do que vai ser competência da vara de família. A gente precisa de uma grande concertação. Tem que sim entender que violência de gênero exige política pública. E política pública exige concertação, exige diálogo, exige que nós ultrapassemos as barreiras que são do isso aqui eu faço e é a minha seara, isso aqui você faz e é a sua seara. Por quê? Porque não tem como resolver questões que são de violência dizendo assim, não, então joga lá para a vara da infância. Lá na vara da infância, o juízo não está nem um pouco compreendendo o que significa a dimensão de gênero daquilo ali. Aí, então, isso aqui está lá na vara de família, isso é um problema de divórcio. Só que lá no divórcio, ela continua ouvindo os mesmos xingamentos que ela ouvia, só que agora um pouco mais rebuscados, porque dentro de um processo, ela continua ouvindo os mesmos xingamentos que ela ouvia em casa. Então, a gente tem um repensar aí, que é um repensar do sistema de justiça, e que nos coloca esses desafios. É uma questão complexa, não é uma questão fácil de lidar, mas eu também acho, de novo, para que vocês também não digam assim que eu falo só da Lei Maria da Penha, mas é fato, a Lei Maria da Penha nos impulsionou para isso, quando ela vem e diz a competência é uma competência civil e criminal. Aí o que aconteceu? Pirou a cabeça de todos os juristas, muito especialmente dos juristas, né? Por quê? Porque como assim de competência civil e criminal? Como assim eu vou aceitar algo nesse sentido? Então, tudo que a gente quer, uma teoria geral, aliás, a gente quer uma teoria do processo penal distanciada do processo civil. Fato, isso é fato, e como processualista penal eu entendo completamente isso. Só que existe um outro... da violência doméstica. O processo da violência doméstica a gente precisa criar. Eu acho que... E a gente... Por favor. Justamente por conta da questão híbrida, né? E aí essa que é a dificuldade, né? Você estava falando da vara de família, mas assim, eu mal tenho visto juízes aplicando a questão aqui é juizado de violência, né? Mas a maioria do Brasil é a vara de violência doméstica, a questão do divórcio no juizado de violência. Por que não fazer ali? E aí depois faz a partilha na vara de família se tiver alguma coisa, mas porque uma resistência na atuação civil também desse processo híbrido, né? É uma dificuldade ainda muito latente para essa questão civil dentro do processo da violência doméstica propriamente dita. Então, realmente são considerações extremamente importantes. Você ia falar alguma coisa e eu acabei te cortando sem querer. Não, olha só, eu ia te dizer, né, que isso demanda também um repensar anterior, um repensar nosso anterior, muito especialmente ainda nos bancos, né, das universidades, porque
a gente sai pensando de forma compartimentada. E é o que e o sistema ele funciona dessa forma, de forma compartimentada. Então, essa lógica cartesiana de departamentos, de divisão e divisão e divisão para tentar resolver problemas que são complexos, não é mais possível nos tempos atuais. Parece assim, ó, assim, quase que alienígena, né? Muito futurista, mas é nisso que a gente precisa pensar. Ah, mas o processo todo de especialização ele foi decorrente também da própria modernização de um sentido que é um sentido de menos eficácia do que eficiência. Eu acho que a justiça precisa ser mais eficaz do que necessariamente eficiente, porque eficiente confunde-se muitas vezes com eficientismo, que é número de processo julgado. E eu adoro uma expressão de um querido amigo magistrado que diz: eu não estou aqui para resolver processo, eu estou aqui para resolver conflito. Então, a justiça não está. O Poder Judiciário tem que estar preocupado com o conflito e não com o processo. E um conflito não resolvido gera outro conflito. E é isso que acontece. Um conflito mal resolvido na vara de família, ele chega na vara de violência doméstica. Da vara de violência doméstica resolvido parcialmente, ele vai para a vara de família. Então, a gente vai ter... E aí, mais uma vez, a gente pode ter ainda um descambar ainda lá para a vara da infância. A gente precisa pensar de uma forma mais sistêmica. E isso tem muita gente que vem construindo um direito do século XXI que está além disso. Né? Eu costumo até, vez por outra, falar para os meus alunos e para as minhas alunas, dizendo assim, olha, quem está procurando uma resposta da lei para se sentir muito seguro, desculpa, nasceu no século errado, tinha que nascer no século XIX. Porque o que a gente está querendo fazer, e nós não somos maioria, né, Marília? Infelizmente, nós somos minoria, mas essa minoria aqui, que nós duas aqui representamos e que muitas e muitos que estão aqui nessa live hoje representam, é quem está querendo dizer que vai ser diferente, que está pautado em um outro paradigma. Então, é isso que a gente está construindo. Então, viva com a instabilidade. A instabilidade é própria do nosso tempo. E a estabilidade, ela sempre significou a subjugação de alguém. Sempre significou. Isso todas as vezes que alguém diz para fora do direito, e principalmente para dentro do direito, isso sempre foi assim e sempre foi bom, é porque sempre foi ruim para alguém que estava silenciado. Tem a mais absoluta certeza disso. A Flávia aqui, que é coordenadora da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, ela colocou a valorização da meta em detrimento, calma aí que alguém comentou, em detrimento da solução do conflito. A gente precisa realmente evoluir e acompanhar essas antigas necessidades da sociedade que agora estão sendo ditas, que estão sendo faladas, discutidas, né? E a gente precisa de soluções para isso. Eu queria aproveitar, a nossa live está quase querendo acabar, assim, eu acho que tem uns 15 minutinhos no máximo. Só isso. Então, eu queria que você tocasse assim, em algum tema que você acha relevante sobre o seu livro, para você tocar aqui nessa live que a gente ainda não falou, ou algum tema que você está colocando nessa nova edição, que eu já estou doida para comprar. Algum tema que você acha que seja relevante aqui citar nesse finalzinho de live, né? Porque não dá para a gente, infelizmente, ficar aqui horas. O chimarrão tá muito bom. Vamos ter que marcar, acho, uma segunda rodada. Mas é muito bom. E, enfim, fique à vontade para falar aí o que você acha que é extremamente importante. Flávia, muito obrigada pela presença aqui, pelo carinho. Bom, então, assim, ó, primeiro mandar um beijo enorme para Flávia. Assim, muito amor envolvido com ela pessoalmente, com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que eu acho bárbara, que figura, assim, são os cases de sucesso que eu adoro colocar nos meus livros. Então, eu tenho a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eu não preciso de nada mais do que isso para escrever livro, porque é maravilhoso. Então, só assim, um parênteses, que a gente tem uma live falando só sobre o Instituto de Assistente à Vítima com a Simone Estrelita, que também ela era de ninguém,
Então a gente tem uma live só falando sobre isso, para entrar um pouco mais, mais detalhadamente, né? Para aqueles que quiserem ter interesse, só procurar no canal do YouTube aqui da Superação da Violência. Pode continuar, Soraya. Então, procurem, procurem. Estrelita é uma das minhas referências também. Está citada no meu livro. Está citada Estrelita, está citada Renata Tavares, está citada Rosane Lavini também, Flávia maravilhosa, Matilde maravilhosa, Patrícia Magno. Olha só, melhor parar por aqui, porque vou ficar faltando aí, depois elas não vão me convidar para tomar vinho com elas. Então, é melhor parar por aqui. Mas, gente, é uma mulherada de muita fé e de muita competência mesmo. A gente aqui na brincadeira toda. E na verdade, na brincadeira não, no compartilhamento de afetos, mas nesse compartilhamento de afetos assim tão solto, mas é para dizer que são mulheres muito competentes mesmo, e eu tenho total admiração, pelas quais eu tenho total admiração. Eu queria te dizer o seguinte, nessa nova edição, a edição cresceu, ela tá bem mais gordinha, porque ela tá rechonchuda com algumas análises que eu acabei fazendo a respeito um pouco ali do Frida, enfim, que deu tempo, foi uma coisa muito rápida, ainda essa semana a editora mandou, porque foi dia 5 agora, né, a sanção efetiva da lei e tal, mas tem um outro ponto que eu acho que vai ser legal, que é a discussão que eu fiz como perita no caso Márcia Barbosa perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque eu fui nomeada pela corte como perita em processo penal para analisar o processo que envolveu a morte dessa mulher, que na época não chamava ainda feminicídio. E eu entendo que ali existem vários indícios de que nós possamos falar de um feminicídio, sim, um feminicídio misógino, uma forma de lidar com a mulher de uma forma desvalorizada, de uma forma que aquele corpo nada valesse. Os autos do processo são públicos, portanto, eu não tenho nenhum problema de dizer aqui que foi uma morte muito rumorosa na época e que se mostrou, que se mostra até nos dias atuais, o quanto a vida daquela mulher, e aí simbolicamente de todas as mulheres, nada vale, porque foi um corpo jogado em um canto, em uma praia, né, específica lá na Paraíba, então, em João Pessoa, né? Então, eu fiz questão, eu coloquei o parecer, transformei, na verdade, o parecer em texto, porque ali a gente consegue ver como, primeiro, o sistema operou de maneira a revitimizar e de maneira a transformar a vítima desde o inquérito, que é tudo que a gente está discutindo lá na tese da legítima defesa da honra, em uma mulher desqualificada, com uso problemático de drogas, de vários homens, interesseira, tudo isso. Então, a gente vai vendo que tipo de pergunta foi feita no inquérito sobre a sexualidade dela. Então, questiona-se a sexualidade dela. Era uma mulher que gostava de mulher também. Era uma mulher que usava drogas. E olha, que nós não estamos nem falando propriamente de uma mulher. Nós estamos falando de uma menina de 20 anos de idade que saiu do interior da Paraíba em uma caravana política para tentar sobreviver na capital, que estava passando fome na capital. Então tem várias coisas aí nesse contexto da vida dela, mas como no processo isso vai sendo construído e como a imprensa contribui também muito para isso, porque as manchetes de jornais, elas vão sendo sempre muito escancaradas nesse sentido. E aí eu acho que eu cheguei a uma das proposições que eu fiz à corte é que nós repensemos no Brasil a lei em relação às mulheres no mesmo paradigma, agora sim, da criança e do adolescente. Nos processos que envolvem crianças e adolescentes, não há possibilidade de divulgação de nomes, de fotografias, de endereços, embora a gente tenha visto alguns absurdos aí que aconteceram, mas não pode acontecer isso. Por quê? Porque tem que se preservar aquela que é a vítima.
mas a vítima ali é a criança e o adolescente, mas a vítima também é uma mulher. Então, não expor o rosto dessa mulher, o seu endereço, os seus familiares. Os familiares da Márcia, durante muito tempo, foram até reticentes para que o caso fosse levado a uma instância internacional, porque eles sofreram tanto com o assédio, com as perseguições que ocorreram, mas tanto com o assédio da imprensa, da forma como aconteceu, que eles queriam mais era se fechar e dizer, chega de falar da minha filha assim, chega da sua memória ser violada da forma como estava sendo. Então, esse caso especificamente me permitiu fazer essa análise do processo do início ao fim, da investigação até o tribunal do júri. E olha que lá o réu foi condenado, embora não tenha cumprido um dia de prisão, porque ele morreu Sim, já antes disso. faleceu, né? É assim, Um né? dia. Exatamente. Mas ele chegou a ser condenado. Mas quantos e quantos nós temos, e aí assim, ó, brilhantismo de Pauliotti em ter feito a proposição da DPF 779, que eu assinei junto, a respeito da tese da legítima defesa da honra, que está nesse contexto todo de formação, de uma convicção de que a vítima merecia violência. Então, isso é tema até para outra live, né, Marília? Mas, enfim, eu acho que esse caso tem muito pano para manga, né? Eu atuei junto com o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos nas alegações finais, né? Então, a gente trabalhou bastante o caso, enfim, com os pesquisadores em geral. Foi um trabalho, assim, feito a 30 mãos, assim, ficou bem caprichado também. E o que me chamou a atenção no caso da corte foi também a questão da interseccionalidade de raça, assim, tratando novamente essa questão durante a audiência, né, pública na corte. Eu achei interessante porque um dos juízes falou assim, mas a gente não está discutindo, né, a questão de raça aqui, não tem nada a ver. E aí foi reaberta a discussão de que sim, tem tudo a ver, porque mulher periférica, né, negra, e aí sendo revitimizada pelo sistema, e aí como o tribunal também, né, de justiça ali, no caso concreto, acabou atuando naquela situação. Houve, sim, várias questões que são ricas e dá para a gente falar realmente a live inteira. Assim. A sua atuação realmente tem sido incrível e parabenizo já em todas as suas atuações. É muito, muito bom ter pessoas que estão assim na linha de frente, atuando e trabalhando em nome de todas nós, né? Porque no final você conquista algumas coisas, mas todos nós somos beneficiadas, né? E assim por diante. Eu acho que quanto mais mulheres conquistarem mais coisas, mais nós todas seremos representadas, né? E ter você aí à frente dessa batalha tem sido uma honra e um prazer muito grande. Tem gente que fala, sou sua fã, eu também sou super fã e estou muito feliz de ter você aqui conosco. E aí vamos agora para as Não, então deixa. Pode falar. Então, para te dizer assim, ao final, assim, ó, dois ensinamentos que são ensinamentos fundamentais dos movimentos de mulheres, do movimento de mulheres negras. Os nossos passos vêm de longe. Então, eu não tenho dúvidas de que aquilo que eu veiculo vem de muito tempo e vem também da minha ancestralidade, das nossas lutas como mulheres de uma forma geral e da minha ancestralidade também. E também para dizer assim, eu sou porque nós somos, Marília. Então não existe Soraya, não existe Marília, existe nós. Então eu me fortaleço na tua fortaleza e é isso. Então quem está dizendo aqui, que eu não estou vendo assim passar aqui as informações, mas quem está dizendo que é minha fã, que é meu fã, eu estou dizendo, eu sou fã de vocês, porque nós estamos juntos e juntas, e é desse jeito que a gente vai transformar. Eu não tenho outra definição, eu sou uma intelectual popular, ou seja, o que a gente faz é para mudar o mundo. Não vou conseguir mudar o mundo todo, não vou fazer aquela brincadeirinha lá com os bichinhos, aqueles desenho animado lá, o Pink Cérebro, mas é para dizer que o nosso tijolinho a gente está colocando. Você, Marília, aí está colocando um tijolo muito importante, eu estou trazendo o meu daqui, e um monte de gente que está aqui nos ouvindo está trazendo. Flávia, maravilhosa, está trazendo o dela também, e é assim que a gente está construindo
de repente, um futuro melhor para todas nós e para as que vão vir depois de nós. Eu acho que esse é o que a gente tenta construir, né? Um legado. E cada uma nesse tijolinho tem uma parte fundamental, porque tira os tijolos, os de cima caem todos. Então a gente vai empoderando uma a outra, a gente vai fortalecendo uma a outra e vai sustentando, porque tem dia que eu canso, tem dia que a Soraya cansa. E aí a gente se fortalece mutuamente, né? Então acho que é uma grande família, realmente uma auxiliando a outra. Flávia e outras tantas. Tem tanta gente querida na live, maravilhosas e mulheres potentes, e é isso, né? A gente vai juntas nos fortalecendo e conseguindo avançar e conseguindo conquistar coisas para uma posteridade melhor. É isso que eu acho que é o maior sonho, né? A gente quer muito ver, né? Eu creio que eu quero pelo menos ver ainda, sabe? Eu quero ver, sentir essas diferenças mais efetivas, né? Acho que a gente tem caminhado, a gente tem lutado muito contra os retrocessos, não tem sido uma caminhada tranquila, mas acredito que a gente tem que também valorizar da onde a gente veio, né? Quais foram as conquistas que nós já tivemos. Então, a gente precisa continuar firmemente nesses passos, avançar dia após dia e fortalecer as mulheres, porque nós precisamos disso, nós precisamos de um processo penal feminista, nós precisamos de outros artifícios feministas, de uma perspectiva realmente que defendam as mulheres, porque se nós não nos fortalecermos, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então isso é extremamente importante. Soraya, um beijo no seu coração. Beijo. Adorei tomar chimarrão contigo. Eu também adorei. Adorei essa live. Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Essa live vai ficar salva. Vou postar ainda também no canal da Superação do YouTube. Vou passar o link aí para o pessoal. E, enfim, vamos seguindo juntas. Novas lives aqui no futuro. A gente pode marcar uma 2, de repente falar só sobre o caso da Márcia, né? Porque são tantas coisas ali que a gente precisa trabalhar, essas interseccionalidades, né? De um processo penal feminista interseccional também. Enfim, então acho que a gente tem muito para trabalhar e ainda para estudar e para aprender juntas. E mais uma vez, Soraya, mega gratidão. É uma honra tremenda ter você aqui. Um beijo, honra minha. gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau, galera.